Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Mônaco. Nessa semana um pouco atípica que nós temos em função do tema do coronavírus. E o nosso objetivo nessa gravação de hoje é trabalhar um pouquinho alguns temas que a gente já viu em sala de aula e dar prosseguimento a outros temas que tem a ver com a nossa disciplina, tá? Então, eu vou começar assim, primeiro reforçando a importância de vocês ficarem de olho nos meios de compartilhamento de informação. E aí nós temos três formas. O primeiro é o meu e-mail, marcelo.monaco, Marcelo com dois L's, .monaco@anhanguera.com. O segundo deles é o meu perfil, meu canal no YouTube, Prof. Marcelo Mônaco. E mais à frente a gente vai falar um pouco sobre uma playlist que eu já tinha criado, a 2020.1, Matemática Instrumental, onde eu vou disponibilizar os vídeos dos conteúdos online que a gente vai trabalhar nessa fase de atividades presenciais na Anhanguera não sendo possíveis. E por fim, o meu perfil no Insta, @profmmonaco. Nesse eu estou publicando dicas e vou manter vocês atualizados com relação à liberação dos vídeos, tá? Com os links para playlist e etc, tá? Tudo isso também vai estar disponível no Ava, mas caso você não tenha acesso ao Ava, você vai poder conseguir ver esses conteúdos por meio desses outros canais. A ideia é tornar o conteúdo de vocês o mais disponível possível neste momento, como eu disse, extremamente atípico, onde o mais importante é que cada um permaneça em sua casa e circule menos e ajude a reduzir o processo de disseminação do coronavírus, tá bom? Então vamos lá, começando a nossa discussão, a nossa conversa. No nosso conteúdo, nós já trabalhamos na unidade 1 os temas da seção 1.1 e 1.2, já falamos de função, já falamos de função afim. Hoje a gente vai fechar o tema função afim e vai começar a falar sobre a função quadrática, tá? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, como a gente já trabalhou anteriormente, tá? A gente vai fazer uma breve revisão para retomar um pouco dos conceitos e a gente já vai seguir para a seção 1.3. Olhando para o nosso calendário, ele ainda permanece da mesma forma, né? A gente está aqui no dia 19 de março. Aula seria o equivalente à nossa aula 4. No fundo, a gente acabou não tendo a aula do dia 20 de fevereiro, né? Por questões de sistema, nem todo mundo estava sabendo da situação. Então, hoje a gente está, na verdade, na nossa terceira aula teórica. A aula passada não tivemos. E eu vou tentar ao longo das próximas semanas, trabalhando o conteúdo online enquanto a gente estiver nessa situação, ajudá-los da melhor forma possível a ir progredindo nos conteúdos, tá bom? Primeira coisa importante que eu queria destacar é a questão das listas de exercício. A princípio eu estou mudando as datas e coloquei aqui as datas das entregas, dia 2 de abril e dia 9 de abril. Essa lista deve estar disponível até sábado, dia 21 de março. A lista já vai estar disponível no Ava para vocês poderem ter acesso e resolverem. Vão ser duas questões muito simples e eu vou permitir que vocês façam a entrega por e-mail. É só bater uma foto da lista e encaminhar para o meu e-mail, marcelo.monaco@anhanguera.com. De qualquer forma, a gente vai facilitar da melhor forma possível a entrega dessas atividades nesse cenário. Qualquer dúvida, é só me chamar, uma mensagem no direct do Instagram, eu vou estar observando sempre, ou manda um e-mail, aí eu não vou ver com tanta frequência, mas também vou acompanhar qualquer dúvida que vocês tenham, mas eu vou reforçar bastante esse tema das listas de exercício daqui em diante, beleza? Muito bem, vamos lá. Seguindo, falando um pouco sobre a questão do canal, né, dos canais, aí eu acho que é importante falar, né, dos dois canais principais de informação que eu vou disponibilizar e vou utilizar bastante nesse período, que são o canal no YouTube, olhando sempre para a playlist 2020.1 Matemática Instrumental,
Eu tenho 2 disciplinas esse semestre, uma de matemática financeira e uma de matemática instrumental. Eu criei uma playlist para cada disciplina para não misturar os conteúdos. Eu vou deixar o link no meu Insta, aí você clica e vai direto para a playlist, aí você vai poder ter acesso a esses vídeos, tá bom? E reforçando, o canal no Instagram, @profmmonaco. Me siga, porque acho que vai ser o caminho mais fácil para você saber, ter alertas sobre o que está acontecendo, ver novidades, você dá uma olhada no canal, tem alguma postagem nova, alguma informação nova que pode ajudar vocês a seguir o tema, beleza? Vamos que vamos. Muito bem. Na aula passada, e assim, só reforçando como eu vou trabalhar neste momento, eu vou fazer uma breve revisão. Eu vou dividir os vídeos em vídeos menores para a gente poder seguir e não ter vídeos muito longos, facilitar o acesso de vocês, tá? Então eu vou quebrando e vou cadenciando à medida que a gente for evoluindo. Então vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre as funções de primeiro grau, a gente falou sobre as funções afim. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão das funções afim e vai começar a falar das funções quadráticas, tá bom? Então, primeira coisa, a gente ainda falando sobre o conceito de função, a gente tinha 3 conceitos que eram fundamentais. Não sei se vocês lembram, vamos aqui no quadro. Se eu tivesse uma função que era uma f de x igual a 2x, e eu tinha um conjunto de partida A com os valores 1 e 2, e uma função, um conjunto B com os valores 2, 4, 6 e 8. Lembra disso? Se eu fizesse, a gente sempre lembrava que a função ela era uma relação que parte do conjunto A e vai para o conjunto B. Então a gente fazia, lembra? Uma tabelinha com os valores de x e os valores de f de x da função, que também a gente chama de y. Aí a gente tem os valores de x que estão disponíveis, são os valores 1 e 2. Se eu calcular a função f para cada um dos dois casos, então f de 1 é 2 vezes 1, que é 2. E a função para x igual a 2 vai ser 2 vezes 2, que é 4. Aí o que a gente viu, que vocês devem lembrar da última aula, né? Os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Então, domínio, a gente viu que ele era sempre o conjunto de partida, ou seja, era o conjunto de elementos de onde partem as setinhas. Então, aqui, o conjunto de elementos seriam todos os elementos do conjunto A. O contradomínio, por outro lado, era o conjunto de chegada. Conjunto de chegada. Não sei se vocês lembram disso, mas eram todos os elementos do conjunto de chegada, seja o conjunto B inteiro. Então, no caso do domínio, o domínio era formado por quem? Pelos elementos 1 e 2. E o contradomínio? Os elementos 2, 4, 6 e 8. Todos do conjunto de chegada. E o que era a imagem? A imagem eram os elementos no conjunto B que recebiam setinhas nessa relação da função. Então, por exemplo, aqui a gente viu que partindo do conjunto A com o valor igual a 1, qual é o valor que eu tenho que achar lá no conjunto B? O valor 2. E para o valor 2 no conjunto A, qual que é o valor de chegada no conjunto B? É o valor 4. Então, quais são os valores que de fato chegam setinhas nele da função, usando essa relação, pegando todos os elementos do conjunto A, calculando a função e chegando no destino? Apenas nos elementos 2 e 4. Por isso que a imagem, nesse caso, ela vai ser formada apenas pelos elementos 2 e 4. Ou seja, parte do conjunto B. O conjunto B inteiro a gente chama de contradomínio. A imagem são os elementos do conjunto B onde chegam setinhas de alguma forma. Beleza? Então, isso a gente consegue revisar, um conceito muito importante que nós trabalhamos nessa parte da matéria. Beleza?
Eu deixo sempre uns instantezinhos, às vezes você quer fazer um print dessa tela e guardar, acho que é legal você fazer esse tipo de coisa também, beleza? Muito bem. Aí, seguindo nesse processo, a gente vai também trabalhar um pouco a questão das funções e a questão do plano cartesiano. Então, o que era a história do plano cartesiano? A história do plano cartesiano é o seguinte: eu sempre represento um ponto no plano cartesiano por meio de uma estrutura assim, ó, um parênteses, o valor de x e o valor de y. Então, por exemplo, se eu pego o ponto 3, 3, o que ele significa? Significa que o valor de x desse ponto é 3 e o valor de y deste ponto é 3. Veja que ele foi no x, no 3, foi até ali, no y, no 3, veio até ali, fez o caminho de um e do outro e marcou o ponto aqui. A gente tem aqui o pontinho, a gente tem o ponto 3, 3. E se eu quisesse o ponto 5, 3, então eu pegaria 5 no x, 3 no y e chegaria aqui no ponto 5, 3. Então lembre-se, o plano cartesiano também é uma maneira de eu representar as funções. Lembrando que a partir de um x eu posso ter um f de x, que é a mesma coisa que o y. Então, eu pego um valor de x, calculo a função nesse ponto, eu vou ter um valor de y. E aí eu posso representar, trazendo os dois pontos no plano cartesiano, esses elementos. Tudo isso não é novidade, a gente viu isso na aula passada, fez até alguns exemplos na lousa e eu acho que ficou bastante claro, beleza? Vamos seguir. Vamos seguir para a revisão da função afim. Então, o que é a função afim? Função afim é a função de primeiro grau. Função afim é aquela função que tem essa estrutura aqui, ó, é um f de x, que é igual a um ax mais b. Onde a gente tem aqui, eu botei tudo colorido porque cada um tem um significado. Onde o a, o número que está na frente do x, é o coeficiente angular. E onde o b é o que nós chamamos de coeficiente linear. Cada um tem seus nomes, né? Aí a gente viu também que se o a é maior que zero, se o valor que está na frente do x é maior que zero, trata-se de uma função crescente. Se o a é menor que zero, temos uma função decrescente. E por que ela é uma função de primeiro grau? Porque a gente viu que eu tenho lá 2x mais 3. Qual é o maior expoente de x nessa expressão? Quando não tem nada é 1. Então, ela é uma função de primeiro grau. Professor, mas se eu tivesse uma função que fosse x ao quadrado? Só isso. Ela é de primeiro grau? Pensa, não. Por quê? Qual é o maior expoente de x na função? 2. Então, ela, neste caso, será uma função de segundo grau. Neste caso, a gente está falando de ax mais b, ax1 mais b, primeiro grau. Toda vez que eu tiver expressões onde o maior expoente de x é 1, ela é uma função de primeiro grau. E aí a gente viu também o que é o zero da função. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o zero da função é onde a função toca o eixo x. Isso também a gente viu na nossa aula. Se eu tenho aqui o gráfico, né? A gente viu dois pontos notáveis, né, que a gente tinha aqui. A função está aqui, é uma função desse tipo. Lembrando que aqui eu tenho o eixo do x e o eixo do y, ou f de x, tanto faz, tá? Este ponto onde a função toca no eixo x é o que eu chamo do zero da função.
E este ponto onde a função toca o eixo y é o valor de b, o valor do coeficiente linear. Beleza? Bom, isso tudo revisão. A gente já viu isso na nossa última aula, trabalhou bastante isso. A gente vai fazer exercícios para reforçar isso, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que essa revisão rápida de função afim tenha ajudado vocês a capturar. Eu sei que vocês têm anotação no caderno daquilo que a gente viu em aula, mas essencialmente de função linear a gente tem esses conceitos como sendo os principais, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho. Um abraço e bons estudos para vocês.